O ser humano anseia por amor, riqueza, fama, poder, felicidade, em menor ou maior grau. Todos desejam que a sua vida seja repleta de alegrias e sucessos. Desde a mais tenra idade, os pais que têm recursos e os que não têm, procuram que seus filhos tenham o melhor na sua formação e assim possam ter uma vida melhor que a deles. Fazem os maiores sacrifícios em prol de seus filhos. Muitos deixam até os seus sonhos de lado. O desejo dos pais é ver a felicidade de seus filhos. Um pai não quer ver seu filho sofrendo. Mas, todos que nascem na vida da matéria não têm escolha, pois a matéria não tem estabilidade, se transforma, se deforma, se degenera, tem princípio e tem fim. Como ser feliz em um mundo que sofre contínua mudança e instabilidade? Como se pode viver bem num mundo cheio de coisas ruins? Como o ser humano quer perfeição se vive em um mundo repleto de imperfeição? Como uma pessoa pode ser feliz sendo toda cheia de defeitos? Quando o ser humano faz essas perguntas para si é porque ele já percebeu que vive uma ilusão, pois passa a maior parte de sua vida lutando por coisas que não têm valor. Mas descobre isso às vezes no final de sua breve vida. Essa é a triste realidade. Lutamos por algo inatingível, pois vivemos fases boas e ruins, que terminam junto com a nossa vida. Tanta luta, tanto sacrifício, em busca de sonhos que não atingimos, pois os nossos sonhos terminam junto com a nossa vida. E o mundo sempre foi assim, todos lutando pelos seus desejos, e por fim tudo se acabando. E assim continuaria se não chegasse o conhecimento que esclarece a razão da vida da matéria. Um conhecimento que transcende a matéria, pois não é criado pela mente humana. Vem do nosso mundo de origem, que é quem sabe como tudo começou e como vai terminar. E o ser humano na sua insignificância não consegue nem imaginar a grandiosidade e a maravilha do que agora se acha a seu dispor. Tudo explicado nos mínimos detalhes. Toda a trajetória pela qual passamos. Em 21 eternidades de sofrimento e de transformações. Até que, finalmente atingimos a capacidade necessária para a compreensão de tal magnitude. Em palavras simples para o entendimento do mais humilde vivente, mas que oferece no seu conteúdo a grandiosidade e a maior riqueza que o ser humano poderia conquistar. O conhecimento do nosso mundo de origem desenvolve o raciocínio do ser humano e o torna um ser imunizado racionalmente. Isto é, livre das energias elétrica e magnética, formadoras da matéria e que são causadoras de todas as perturbações. Então, a fase não é mais para se acreditar em profetas aventureiros. A fase é cada um fazendo por si. Porque o raciocínio é desenvolvido individualmente, de acordo com a persistência e a dedicação de cada um. Agora o nosso futuro, as nossas esperanças, não serão mais colocadas nas mãos de outros. É cada um fazendo por si, e colhendo aquilo que planta em seu benefício. A transformação é individual, depende de cada um. O conhecimento é individual e as soluções para os seus problemas estão em você. Não estamos acostumados com isso, porque sempre tivemos que seguir alguém que iria resolver nossos problemas. Mas, a fase mudou, por isso os líderes tentam resolver os problemas da humanidade e não conseguem. Muitos que se dizem profetas e o que profetizam não acontece. A fase de liquidação está acabando com os feitos da fase do pensamento. E a fase de recuperação está restabelecendo e regenerando aqueles que estão desenvolvendo o raciocínio. E, por isso a divulgação do livro Universo em Desencanto não pode parar porque é para o benefício de toda a humanidade. Porque é o bem que todos procuram e necessitam.